novamente a pergunta 105 do nosso Catecismo Maior, e eu darei continuidade de onde nós paramos, especialmente ainda vendo os pecados a partir das investigações afoitas e curiosas dos seus segredos. É claro que aqui eu vou ser mais sucinto, porque nós já falamos dessa parte, da profundidade também, e entramos na questão do ódio a Deus, o repúdio a Deus. Então eu vou ser mais resumido aqui nesses 3 pontos e seguir até os pecados de desconfiança e desespero, se assim Deus nos conceder nessa noite, chegarmos até aqui. Então vamos lá. Também até porque eu quero que nós consigamos hoje, ao final do estudo, nos separarmos para orar. Vamos lá. Pergunta 105 diz assim: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Resposta: os pecados proibidos no primeiro mandamento são, a partir desse pecado, tá? As investigações afoitas e curiosas dos seus segredos, toda a profundidade, o repúdio a Deus, o amor a si mesmo, o buscar os próprios interesses e todas as outras disposições desequilibradas e exageradas de nossa mente, a vontade ou paixão por outras coisas, defraudando Deus no todo ou em parte, a vã credulidade, a falsa credulidade, a incredulidade, a heresia, a desconfiança e o desespero. Bem, nós vimos o que significa as investigações afoitas e curiosas dos seus segredos, mas deixa eu lembrar a você, a palavra de Deus não proíbe de forma nenhuma a investigação em si, isto é, você ter desejo, você ter interesse de conhecer a revelação do Senhor Deus, seja a revelação geral da sua criação ou da revelação especial, escrita. Pelo contrário, nós somos instigados, e até mesmo é o nosso dever fazermos isso, investigarmos. A proibição aqui, o entendimento do catecismo sobre isso, à luz do primeiro mandamento, é uma investigação que ela é sobre as bases erradas. Ou seja, você não faz isso de forma reverente, sem temor no coração. Você tem uma mera curiosidade, não é com o interesse de glorificar a Deus, de buscar edificação pessoal. Lembrando agora da citação de um teólogo presbiteriano bastante famoso, chamado Horatius Bonar. Ele fala sobre isso, ele diz que o interesse dele de estudar teologia era, em primeiro lugar, a motivação, a glória de Deus; em segundo lugar, a sua edificação pessoal; em terceiro lugar, o bem da igreja, servir a igreja com o seu conhecimento. Então, investigar com esses propósitos em mente, querer conhecer dessa forma, não somente é legítimo, como é ordenado a nós. Repito, as investigações afoitas e curiosas dos seus segredos, isso sim é pecaminoso. E aí o texto que serve como base principal para essa proposição do catecismo, qual é? Deuteronômio 29. As coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos. E aqui você tem algo também importantíssimo dentro desse texto, de que há limites, existem coisas que não nos foram reveladas. Então, por melhor investigador que alguém seja, ou por mais profundo, erudito que seja um teólogo, ele tem limites. Não tem como você sanar todas as questões. Então, por mais que seja legítimo e ordenado investigar, aprofundar o conhecimento, ainda assim existem coisas que não nos foram reveladas. Segundo pecado aqui mencionado, segundo que eu digo dessa lista, é claro, a profanidade. Nós vimos que o ser profano, e pode ser visto de forma especial, o texto bíblico citado, um texto que embasa isso, Hebreus capítulo 12, versículo 16, Hebreus 12, 16, onde o exemplo de profanidade é dado através de Esaú. Esaú é visto como um profano. E por que Esaú é um profano? Porque a definição de profanidade tem a ver com o caráter do indivíduo. Ele é aquele que trata coisas sacras de forma comum. Ele pega aquilo que é sagrado para o Senhor, consagrado ao Senhor, e ele trata de forma banal. Esaú fez isso com o direito à sua primogenitura, tratando não mais importante do que um prato de comida. Às vezes, quando você lê um texto como esse de Gênesis, parece estranho, né?
a forma como Esaú é tratado por causa disso. Poxa, algo tão insignificante. Não, não é insignificante. Algo que Deus trata com seriedade, nós não podemos tratar como se fosse algo comum. Algo que Deus trata como distinto, como especial, não podemos tratar de forma banal. E nós temos outros exemplos disso. O texto com base exegética, um deles é esse, mas tem outros que vão fundamentar esse mesmo princípio, esse mesmo pecado proibido, primeiro mandamento. Mas a gente pode citar outras questões, como alguém que trata a Bíblia, a revelação escrita de forma também banal. Isso aqui são apenas, como eu citei, apenas tinta preta posta em páginas em branco, e aí ele rasga a Bíblia, ele joga a Bíblia, ele não está nem aí da forma como ele trata a palavra escrita do Senhor Deus. Isso é, sim, agir de forma profana. A mesma coisa acontece com relação à ceia do Senhor. Sabe, é mera formalidade, não é algo tão sério, não é algo tão grave. Ora, se a maneira como nós lidamos com a nossa refeição diária, isso seja em casa ou fora de casa, você vai comer, biblicamente você deve fazer isso para a glória de Deus, e isso, para fazer para a glória de Deus, envolve alguns aspectos, dentre eles, dar graças a Deus pelo alimento, reconhecer que você só está comendo pela providência divina, que é Ele quem te concede o pão de cada dia. Veja, a tua refeição diária, que é algo nesse sentido comum, você deve tratar de forma séria e diante de Deus, quanto mais uma refeição que Ele distinguiu das demais, que Ele trata de forma especial em comparação às demais. A refeição da aliança, que ela expressa vividamente a renovação do pacto, cada vez que ela é celebrada. Então, alguém que age assim, que trata a ceia do Senhor como algo banal, é um profano. Acho que é suficiente para você entender, né? O princípio é esse. O profano é aquele que trata aquilo que é comum, aquilo que é sagrado, de forma comum. Pecado também, que é quebra do primeiro mandamento. Outro pecado nós vimos, e aqui também serei sucinto, porque eu já mencionei, é o ódio a Deus, ou o repúdio a Deus, o repúdio ao Senhor Deus. E isso pode soar como óbvio para você. Claro, pastor, alguém que odeia a Deus certamente quebra os seus mandamentos, logo o primeiro mandamento, uma vez que ele não demonstra amor para com o Senhor. Sim, isso é não reconhecer Ele como Deus único e verdadeiro. Sim, mas a gente vive em dias que até as coisas óbvias precisam ser ditas. Precisam ser ditas. E não que eles não tenham lidado também com isso em seus dias, em alguma medida. Há pessoas que pensam, que olham para o resto do mundo, da humanidade, para as pessoas como geral, e enxergam algum tipo de apreço dos ímpios para com o Deus único e verdadeiro. Seja na forma de falar, seja porque professa, dizendo, não, eu creio que existe um Deus, e a pessoa confunde isso com amor verdadeiro pelo Senhor. As duas coisas são distintas, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Inúmeros ímpios não falarão que odeiam a Deus. Não falarão isso. E aí você percebe o grau de vileza do quanto a pessoa mergulhou em pecado quando ela fala isso de forma tão aberta, sem nenhum pudor, que odeia a Deus mesmo, que ela blasfema de Deus abertamente. Porque há ímpios que não fazem isso, inúmeros ímpios não fazem isso. Pelo contrário, até falam com alguma consideração sobre Deus, sobre a pessoa de Cristo. Mas isso não é expressão, isso por si só, expressão verdadeira de amor a Deus. Só pode amar a Deus, indo no âmago da questão, tá? Só pode amar a Deus quem é amado por Ele especialmente, quem faz parte do seu povo, quem experimentou o seu amor eletivo. Se alguém não foi alvo disso, alcançado por esse amor, e assim, o experimentou, não irá devolver esse amor a Deus. No caso, não vai demonstrar em reciprocidade amor a Deus. Não vai acontecer isso. Então, ele odeia a Deus. E aí, veja, todos eles, meus irmãos, todos, alguém não convertido odeia a Deus. Você pode pensar no ateu, como você pode pensar no islâmico,
ou num católico romano que não conhece de fato a Cristo, qualquer um, o parente que você tanto tem em consideração, o seu conhecido, o amigo de infância que você quer muito bem, se não conhece a Cristo, não está em Cristo, ele odeia a Deus. Odeia a Deus. Essa é a descrição de Romanos capítulo 1. Esse é o quadro que o apóstolo Paulo pinta da humanidade. Todos odeiam a Deus fora de Cristo. E aí o catecismo segue. Agora a gente vai seguir a partir daqui, tá? O repúdio a Deus e vem o amor a si mesmo. O amor a si mesmo. Bem como também o buscar os próprios interesses e todas as outras disposições desequilibradas, exageradas da nossa mente. Vá para 2 Timóteo, por favor. 2 a Timóteo, capítulo de número 3. Versículo 2. 2 Timóteo 3, versículo 2. Veja aí, logo no início do versículo 2, você tem essa ideia aqui presente no texto. No original é exatamente isso mesmo, a ideia de amar a si mesmo. Quando Paulo fala, aqui você tem na nossa tradução egoísta, pois os homens serão egoístas. Mas uma tradução possível é a ideia de amantes de si mesmos. Amante de si mesmos. Agora para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Volta um pouco para Filipenses 2. Versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Não o que é de Cristo Jesus. Veja, todos nós temos amor próprio. Todos nós. E aqui tem algo importantíssimo que eu preciso salientar para vocês. Em tempos em que a psicologia prega autoajuda, que uma das coisas que se fala, né, você tem que amar mais a si mesmo, você precisa ter maior cuidado consigo mesmo. Isso acaba sendo um desvirtuar do ensino bíblico. Por quê? Não é que uma pessoa ela deva ser descuidada com a sua própria vida. Isso é pecaminoso. Então, de fato, você tem que ter cuidado consigo mesmo. Mas o ponto é o desequilíbrio disso, porque o homem, naturalmente, após a queda, ele já tem um amor desequilibrado por si mesmo. Por si mesmo. Então, nós somos chamados por Deus para amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo e fazermos guerra contra nós mesmos. Veja que esse é o ensino bíblico do começo ao fim. Nós somos chamados a fazermos guerra contra nós mesmos. Isso não significa, quero frisar isso, ser irresponsável com a própria vida. Não é esse o ensino bíblico. Então, nesse sentido, você vai amar a si mesmo, sim. Só que, por causa do pecado, nós já amamos demais, essa é a ideia que eu quero passar, a nós mesmos. Amamos de forma desequilibrada, a ponto de desconsiderarmos o nosso próximo e tratarmos como inferior a nós, quando a palavra de Deus nos chama a tratar o outro como superior a nós. Então, o chamado para nós é amar a Deus, amar ao próximo e guerra contra a nossa carne. Guerra contra o nosso amor próprio desequilibrado, desmedido, que toma conta de nós, a ponto de fazer de nós mesmos um ídolo. E assim quebrando o quê? O primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, o que inclui você. O que inclui os seus desejos, os seus anseios, os seus planos, a sua vida. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Então, sim, o amor a si mesmo é pecado, sendo este exagerado, que via de regra é,
por causa do pecado. Desequilíbrio. Então, aqui veja, amor a si mesmo, buscar os próprios interesses e todas as outras disposições equilibradas, exageradas em nossa mente. Você viu isso tanto em 2 Timóteo como também em Filipenses capítulo 2. Sequência. A vontade ou paixão por outras coisas, defraudando Deus no todo ou em parte. Vá agora para 1 de João. 1 de João, primeira epístola de João, apóstolo João, lá no final da Bíblia. Capítulo 2, versículos 15 e 16. Atente bem para esse texto. Versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o soberbo da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, o que é que o mandamento, no caso a interpretação aqui do catecismo acerca do mandamento, está dizendo que é proibido pelo primeiro mandamento? Ora, o mundanismo é um pecado e é quebra do primeiro mandamento. E em síntese, o mundanismo seria o amor pelo mundo. E aí eu imagino que você vai pensar assim, né? Pastor, eu entendo, você está falando da questão do sistema mundano. Tudo aquilo que é mundano eu devo rejeitar. Eu não devo ser moldado por este mundo, não é isso? Bem, a compreensão bíblica acerca de nós não amarmos o mundo é mais do que isso. Deixa eu primeiro falar desse aspecto, né, que é o mais comum no nosso entendimento. De fato, tudo aquilo que este mundo prega contra Cristo, está em oposição à sua palavra, nós devemos rejeitar. Aqui há uma distinção que precisa ser feita. Há igrejas, pastores que infelizmente, de forma legalista, pregam proibições que a palavra de Deus não faz, dizendo, olha, isso é coisa de mundano. E aí eles vão definir coisa de mundano, por exemplo, o ato de comer ou beber certas coisas, se a mulher usar calça, se o homem usar bermuda e assim por diante. Eles vão entrar em questões de usos e costumes e outras, chamando isso de mundano. Exemplo, o fato de assistir simplesmente em si, o fato de assistir um meio de comunicação, uma televisão. Não é isso. É se associar com um sistema que é em oposição a Deus, ao seu reino, à sua palavra. Então, aquilo que distorce a palavra de Deus, que se opõe a Deus, de fato, nós temos que rejeitar. Isso é inimigo de Deus. Como diz o apóstolo João, se você ama o mundo, você é inimigo de Deus. Se você ama a Deus, você é inimigo do mundo. Mas há um outro tipo de mundanismo, ou no caso, dentro do conceito de mundanismo, tem um outro aspecto que nós deixamos passar desapercebidos. Quer ver um exemplo disso? Você pode agir como mundano, amando mais as coisas legítimas do mundo do que é o próprio Deus. Então, primeiro, pense, quando você se coaduna com coisas que são contra Deus, contra a sua palavra, contra o seu reino, você já está pecando, evidentemente. Mas você também pode fazer isso através de um amor desequilibrado por coisas que são legítimas. Então, quando alguém diz assim, música secular, ela é pecaminosa. Se a música não foi escrita, não foi composta por um cristão, se a letra não está expressando de forma direta algum versículo bíblico, logo eu devo rejeitar porque é música mundana. Não, essa é uma ideia equivocada de mundanismo. É claro que existem canções que devem ser rejeitadas pelo seu próprio conteúdo, porque, sim, se você se associar com elas, estaria sendo mundano nesse sentido também. Só que é possível ser mundano com uma canção que não tem nenhum problema em si mesmo. Um artista, ou mesmo não sendo um artista que ama mais a sua arte do que a Deus, ele é um mundano. Assim como um cientista
que ama mais a ciência, mais o seu trabalho, a sua carreira, seja o que for, mais do que a Deus, ele é um mundano. E aplique isso a qualquer outra coisa. Se você ama mais a sua família, se você ama mais o seu trabalho, qualquer coisa do mundo, deste mundo, desta criação, que são legítimas, coisas boas que Deus fez, você ama mais do que a Deus, você é um mundano. Nesse aspecto está sendo um mundano. Irmãos, nós incorremos nesse pecado frequentemente. Quebramos o primeiro mandamento assim muitas e muitas vezes. E o argumento é, não, mas isso é legítimo. Isso é legítimo. Ora, se essas coisas, por mais legítimas que sejam, usurpam o primeiro lugar de Deus na sua vida, você está agindo como mundano. Agindo como mundano. Sequência. E aí veja como tem 3 pecados mencionados agora que são semelhantes, mas que não são iguais. Vã credulidade, a falsa credulidade e a incredulidade. Os 2 primeiros principalmente são muito semelhantes, mas não são a mesma coisa. Vamos lá. 1 de João ainda, 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, o que seria a vã credulidade? A vã credulidade, eu quero ler o comentário do Johannes Gerhard dos Vos, para você ouvir muito bem a definição que ele traz aqui, da vã credulidade. Isso quer dizer a pronta disposição para acreditar ou aceitar aquilo que, na verdade, não merece crédito nem aceitação, pois lhe faltam as provas da verdade. A palavra comum para isso é simploriedade. O simplório sempre está pronto a crer em tudo que ouve. Não consegue distinguir entre o que merece ou não ser crido. Na esfera religiosa, o simplório é grandemente influenciado por qualquer pregador que apresente de modo entusiástico e eloquente uma mensagem e conte algumas historinhas interessantes como ilustrações. O ouvinte simplório não pesa as declarações do pregador comparando-as com as Escrituras. Ele tão somente as engole sem nenhum pensamento meticuloso ou cuidadoso. Essas pessoas são tremendamente influenciadas pelo último livro ou artigo que leram. Logo leiam outro livro ou artigo, mudam seus pontos de vista de acordo com ele. Elas seguem cada modismo transformador no mundo da religião e falta-lhes discernimento e estabilidade. Esse pecado, e especialmente em tempos de redes sociais, ele tem sido praticado frequentemente. Frequentemente. Como eu já falei outras vezes, eu tenho 17 anos que eu professei a fé. E esses 17 anos, que é muito pouco tempo comparado a muitos de vocês aqui na nossa igreja, eu já vi muitas coisas se acontecendo da mesma forma, o mesmo ciclo se repetindo. O indivíduo passa por conta de uma leitura, às vezes uma leitura, como ele cita aqui, de um artigo, às vezes um texto bem pequeno, ele já muda a sua ideia sobre um assunto e começa, e aí veja o processo. Ele não somente é rápido em mudar de pensamento sobre aquele ponto, mas é rápido também para fazer a defesa daquilo com todo o ardor, como se ele tivesse defendido aquilo a vida toda e se preparado para defender aquilo. São 2 problemas aqui envolvidos. E eu estou falando isso até mesmo em casos em que a pessoa defende a verdade. Eu tenho uma expressão no inglês que ela foi adotada aqui no Brasil com relação àqueles que abraçam as doutrinas da graça. Quando você se torna calvinista, você passa pela fase da jaula. Você tem que ser preso porque você... É uma forma irônica, né, de falar sobre isso. Porque você quer falar sobre o assunto o tempo todo, vem em debate, em discussão, ainda mais em rede social. Só que, veja, num caso como esse, o indivíduo abraçou doutrinas que nós queremos que são verdadeiras, os 5 pontos do calvinismo. Não é porque ele creu naquilo que é verdadeiro que ele já tem condições de estar falando sobre isso. Como um debatedor. Na verdade, como eu já falei outras vezes também, em público,
em público, irmãos, quem deve defender a doutrina dessa forma autoritativa são as autoridades eclesiásticas. Os cristãos dão testemunho da verdade. E eu ainda vou aprofundar isso um dia, se Deus quiser. São coisas que podem ser parecidas, mas são distintas. Debates, questões mesmo profundas, compete àqueles que Deus chamou para assim fazer. Mas o indivíduo está lá de frente para um teclado, para um monitor, tem não sei quantas abas abertas, e ele acha que isso lhe dá o poder para poder falar sobre qualquer coisa com quem quer que seja. Até mesmo ousando exortar pessoas mais preparadas, mais experientes, mais piedosas do que ele. Veja, não é porque o indivíduo tem a verdade que necessariamente ele pode falar em nome da verdade publicamente como um apologeta. Não é assim, irmãos. Não é assim. Não é assim. Mas pegando aqui a questão do erro, do falso ensino. Quanto mais alguém é instável quanto àquilo que crê, mais fácil ele será conduzido por ventos de doutrina, por falsas doutrinas. Ora, uma vez que ele não tem instabilidade, uma vez que ele é dado à moda, àquilo que é mais recente, a descoberta mais recente, é muito difícil que ele permaneça na doutrina verdadeira. Eu vi casos do indivíduo ser pentecostal, aí supostamente se tornar reformado, depois já ir para uma igreja batista ou para outra igreja independente e depois se afastar. Isso acontecer com muita frequência, pela velocidade com que ele muda de um ponto para o outro, com a facilidade com que ele é convencido acerca de um assunto, basta ler um pouco sobre aquilo. Precisamos aprender com os bereanos, olhando para a palavra de Deus, ouvindo o apóstolo Paulo pregar e conferindo se está nas Sagradas Escrituras. E depois de estudo cuidadoso, meticuloso, chegar à conclusão. E não rapidamente já tecer declarações, formulações teológicas de conceitos profundos, sendo que não domina o beabá ainda da teologia, irmãos. Irmãos, com experiência própria eu falo isso e sem nenhuma falsa modéstia. Eu me considero ainda engateando a teologia reformada. Eu só tenho 11 anos de teologia reformada. Isso é um embrião da teologia reformada. 11 anos de teologia reformada é um embrião. Um embrião. Quanto mais alguém que conheceu agora, há 1 ano, 2 anos, um dia desse. Mesmo eu tendo passado por seminário, mais de um seminário, pós-graduação e agora fazendo mestrado, ainda assim eu estou caminhando. Pastor, então como é que o senhor pode falar tão firmemente com relação a doutrinas? Ora, eu coloco os meus pés na palavra de Deus, obviamente, e sobre os ombros dos gigantes. Frequentemente eu faço menção ao que aqui em nossa igreja? Frequentemente. Aqui no catecismo de forma direta e nos sermões. Aos nossos símbolos de fé, entendendo que eles expõem fielmente a doutrina da palavra de Deus. Doutrinas que já estão consolidadas, que a história da igreja testemunha acerca disso, não apenas presbiterianos defendem, outros também defendem, várias das doutrinas. E aí o indivíduo, vã credulidade, rapidamente, facilmente, como um vento, ele é conduzido para qualquer outro tipo de ensino. Falsa credulidade. O que é a falsa credulidade, pastor? Ora, é alguém que defende uma falsa doutrina, com sinceridade. Um exemplo disso, você pode ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Vai lá, Atos 26. Atos 26. Atos 26, versículo 9. Na verdade, a mim parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus Nazareno. Testemunho do próprio Paulo aqui falando sobre o seu tempo de ignorância. Ele praticava o pecado do quê? Da falsa credulidade. Ele cria naquilo que ele pregava, ele perseguia o povo de Deus, a igreja de Cristo, por causa da sua falsa crença. Então, alguém que abraça uma falsa doutrina e crê sinceramente nela. Ele está, assim, quebrando o primeiro mandamento. E a incredulidade, que é mais fácil você compreender logo de cara, porque é um pecado citado pela palavra de Deus frequentemente.
ele é a negação da fé. E aqui você tem algo que é basilar. Um incrédulo jamais pode ser salvo. A condição de incrédulo, ela é mais grave ainda do que os pecados aqui citados. Obviamente que são pecados graves também. Mas o incrédulo, ele nega. Ele nega. E o seu coração, ele é endurecido à verdade. E quanto mais ele nega a verdade, quanto mais ele é exposto à verdade, e ele nega, ou seja, ele rejeita sendo assim um incrédulo, mais o coração dele se torna duro. Mais ele fica entregue ao seu pecado de incredulidade. Outra coisa que eu queria falar, antes de passar aqui para a heresia, deixa eu pontuar isso que é importante também. Quando eu falo, no meu caso, né, que mesmo com 11 anos de fé, para não ficar nenhum erro sobre isso, nenhum equívoco, né, de interpretação, eu me considero um embrião de teologia reformada, é claro, irmãos, que eu passei por treinamento. Mesmo considerando um embrião, eu estou me considerando um embrião a comparação com quem? Com pastores e homens de Deus que têm 20, 30, 40 anos de conhecimento da teologia reformada, da palavra de Deus. Aí sim, nesse sentido, um embrião. Não dá nem para conversar. Não estou falando com relação a servir a igreja como ministro, certo? Para não ficar nenhuma dúvida. Próximo pecado. Heresia. E aqui é bem interessante isso aqui, tá? Vá lá para Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículo 20. Estamos indo para o final já. Gálatas 5, 20. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Os pecados aqui enumerados, as obras da carne, né? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Pastor, onde é que está a heresia aqui? O último termo aí, facções. Vai explicar, avance para Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, Tito 3:10. Tito 3, versículo 10. Evita o homem faccioso, depois de demonstrado primeira e segunda vez. Pastor, onde está aqui heresia? No termo faccioso. Evita o homem herege. Essa é a ideia. E qual é o ponto aqui? Veja. O pecado de heresia, eu sei que vem logo à sua mente o seguinte. Heresia é o falso ensino, é a falsa doutrina, não é isso, pastor? Só que, biblicamente, o termo usado aqui, nos dois casos pelo apóstolo Paulo, né? No caso de Gálatas capítulo 5, versículo 20, é a hereses, e aqui em Tito capítulo 3, versículo 10, é a heretikos, o homem faccioso, o homem herege. O termo, no original grego, ele tem a ideia de divisão, de dissensão. É o indivíduo que promove grupos, uma facção, um grupo, separa do corpo para promover falso ensino. Então, a heresia, o conceito bíblico de heresia, o seu significado, não é apenas o falso ensino, é o falso ensino ligado à ideia de divisão, de formar um grupo, uma facção e separar do corpo, atingindo assim o corpo. Então, essa é a ideia. Por isso que você tem aqui em nossa tradução a ideia de facção, de homem faccioso, por causa disso, do significado original da palavra. A heresia tem que ser combatida por nós com veemência, irmãos, com veemência. Ao longo da história da igreja, especialmente nos últimos séculos, tem dado assim maior conotação à ideia de heresia acerca de um ataque às doutrinas basilares da fé cristã. Só que, biblicamente, como eu disse, pode ser chamado de herege alguém que se enquadre nesse tipo de perfil. Pastor, dá um exemplo prático. Um indivíduo se levanta numa congregação,
promovendo uma falsa doutrina, seja qual for a falsa doutrina, uma falsa doutrina, e ele forma um grupo e divide a igreja em torno dessa falsa doutrina, ele é um herege. Biblicamente falando, ele age como um herege. Ainda que, como eu disse, ao longo dos tempos, o termo está sendo mais associado ao ataque às doutrinas mais basilares da fé cristã. Mas, biblicamente, também podemos usar o nome herege, título herege, para alguém que é faccioso, através do falso ensino, independente de qual seja o falso ensino. Independente. Então, o combate tem que ser veemente. Por quê? Tanto pela corrupção da verdade, o ataque à verdade de Cristo, bem como também o ataque ao corpo de Cristo. A verdade do Senhor é atacada, bem como o seu corpo é atacado. E aí o que você faz? Quando o corpo é atacado, quando o seu corpo é atacado, você tem que fazer o quê? Combater de volta a doença. Se você quer curar, se você quer ficar bem, você tem que combater a doença de volta. Você não alisa a doença. Você não dá carinho para a doença. Você vai ser combativo com ela, vai ser contundente com ela, vai ser firme para que ela seja expurgada do seu corpo. Em último lugar, aqui eu cito os dois pecados juntos. Tanto desconfiança como desespero. Salmo 78, por favor. Salmo 78. Versículo de número 22. Diz o texto sagrado: porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ou seja, um pecado sendo mencionado aqui, o pecado da desconfiança, né? Lembrando que esse salmo fala da providência divina ao longo da história, do cuidado de Deus com o seu povo, especialmente na redenção. Então, um dos pecados demonstrados aqui, a desconfiança no Senhor. Agora vá para Gênesis, volte lá para o início, Gênesis capítulo 4, versículo 13. Aqui é um exemplo específico de um indivíduo, Gênesis 4, 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Pastor, o que é aqui o pecado de desconfiança e desespero? Ora, os dois são pecados que são da mesma natureza, só que o desespero é a desconfiança em alto grau, absoluto. Alguém que se desespera demonstra, assim, a sua desconfiança em Deus no sentido mais absoluto que existe. Desconfiança, você sabe o que é? Um indivíduo que não crê, não confia. Não confia na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, na justiça de Deus, não descansa no Senhor, não confia em Deus, no perdão divino. O exemplo aqui de Caim, ele desconfiou de tal maneira a se desesperar, a perder a esperança, e assim não obteve perdão. Não obteve perdão. Então esses são os pecados, desconfiança e desespero. São quebras também do primeiro mandamento. Irmãos, é tão sério isso, tão sério o pecado do desespero, e aqui eu concluo, que normalmente uma pessoa que está tomada pelo desespero, uma das coisas que ela cogita fazer é acabar com a própria vida. Alguém desesperado. E aí eu vou frisar. Enquanto os outros vão dizer: está doente, é uma questão apenas emocional, a Bíblia trata como algo pecaminoso. E o nosso catecismo expõe isso como quebra do primeiro mandamento. Por quê? Porque é o ápice da sua desconfiança em Deus. Está tudo errado, as coisas não podem melhorar na minha vida, eu vou acabar com tudo. Não foi exatamente o que Judas fez? Depois de ter traído o Senhor e não se arrependido, mas tido remorso, qual foi a sua atitude?
a atitude de um coração que entrou em completo desespero. Acabou com a própria vida. Deus nos ajude, meus irmãos, a nós considerarmos seriamente o primeiro mandamento e cada pecado aqui mencionado, para que a gente lute, pela graça de Deus, a abandoná-los. Na próxima semana, se Deus nos permitir, daremos continuidade à resposta ainda, vendo a partir da incorrigibilidade e sensibilidade ao juízo até o zelo corrupto, cego e insensato. No mínimo até aqui, se Deus quiser, iremos caminhar na próxima semana.